Então foi isso no sentido de venci um Everest antes de estar no Everest, foi muito desafio. Eu me lembro de chorar diversas vezes, eu me lembro de, poxa, como está distante da minha realização, como está distante de alcançar o volume financeiro necessário. Poxa, como foi difícil, dureza demais. Ao passo que também foi muito importante até para desenvolver ainda mais resiliência, né? No sentido de tá difícil sim, a circunstância não está interessante, mas ainda assim eu segui em frente e fez a diferença para mim na montanha. Estar no Everest significa disponibilizar ao menos 60 dias de viagem, porque pode ser que a gente consiga chegar no topo e retornar em 35 dias, e pode ser que a gente tenha que ficar exatamente os 60 dias lá. No fim, eu fiquei 54 dias na montanha, num ambiente hostil. E por que isso? Porque existe o ciclo de aclimatação. Existe, na verdade, uma primeira fase, que é a aproximação ao campo base. Nós levamos 10 dias de caminhada até o campo base, 10 dias para chegar a 5.300. Depois a gente tem que cumprir 3 ciclos de aclimatação. Os ciclos de aclimatação são fundamentais, essenciais, para gerar adaptação do nosso corpo à altitude. Então a gente faz a ascensão ao campo 1, ao campo 2, ao campo 3, e depois de cada ascensão nós descemos ao campo base para que o corpo identifique, olha, você vai a uma altitude maior, fisiologicamente, bioquimicamente, todo o teu corpo vai ter que se adaptar para conseguir sobreviver naquela altitude, naquele lugar. Para quem não tem muito conhecimento então de altitude, só a gente lembrar, os jogadores de futebol, quando vão a La Paz, apesar do Brasil, quando vão a La Paz, apesar de a gente ser melhor técnico, exatamente, porque justamente quando chegam em La Paz, não passam pelo processo de adaptação, eles já vão direto para o campo para tentar jogar. Exato. E lá no Everest é a mesma coisa, nós precisamos tentar se adaptar àquela altitude para sobreviver. Então, esses ciclos de aclimatação são necessários. O ciclo de aclimatação dura em média 15, 20 dias, só de aclimatação. Depois que nós passamos por todo o ciclo de aclimatação, nós passamos a esperar a janela de bom tempo para fazer ataque ao cume, para chegar no topo da montanha. Bom tempo significa ter boa condição de temperatura, de neve, de gelo, uma condição minimamente estável para a gente fazer a ascensão à escalada em segurança. E essa temporada foi bastante atípica, nós tivemos que esperar demais por essa janela de bom tempo. Nós ficamos bastante tempo no campo base, ociosos, aguardando até que essa janela de bom tempo surgisse. Nós tivemos o ataque ao cume, a janela de bom tempo no dia 23 de maio. Então, nós começamos a ascensão no dia 19 de maio. Nós descansamos algumas horas e iniciamos o trecho final do Everest. Nós saímos do campo 4, eu e o Passang, o meu guia, às 11h30 da noite. Então, essa saída começou já num momento muito frio. A temperatura estava aproximadamente menos 20 graus Celsius, aproximadamente de sensação térmica menos 30, e vamos rumo ao topo. Esse foi o dia mais desafiador para mim, pessoal, por conta de um problema com o guia. Antes desse processo de ataque ao cume, eu já tinha tido edema pulmonar, dificuldade de respiração, Nossa, saturação baixíssima, tive que tomar um antibiótico, xarope, aguardar no campo base para tentar recuperar esse problema de saúde. Eu já tinha tido meu queimadura de Deus. retina. A queimadura de Deus, Areto, retina caramba. foi por queimadura de retina foi por conta de um dia que a gente teve que caminhar até o campo 2. Estava ocorrendo o whiteout, que é quando a gente não enxerga onde nem dois passos à nossa frente, Ah, por neve, a gente não enxerga, então se a gente pisar na greta, dificilmente a gente sobrevive, porque é muito profundo, eu não estava enxergando, então tinha um óculos sem a proteção dos meus olhos. Chegar no campo 2, os meus olhos começaram a arder demais e ficar vermelhos, e algumas horas depois eu não conseguia nem piscar, estava com uma ardência gigante. Era então um processo de queimadura de retina. Eu fiquei 2 dias no acampamento 2, 6.400 metros, com os olhos vendados, porque isso foi no ciclo de aclimatação. Porque eu não conseguia ter contato com luz, nem de lanterna, nem de lâmpada, nem de luz solar. 2 dias isolada na barraca, as pessoas levando para mim comida, eu fazendo as necessidades fisiológicas dentro da barraca. Então foram momentos muito adversos para mim. No entanto, o dia de ataque ao cume, sair do campo 4 rumo ao topo, era algo que eu jamais esperaria. Foi um problema de frio intenso com o guia. Eu saí me sentindo muito forte, muito consciente, muito plena, em condição de chegar no topo. Eu estava muito determinada, estava desfrutando demais esse dia, contente, alegre, transbordando. E o guia saiu esfregando os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão, porque estava sentindo frio. 2 horas e meia depois que saímos do campo 4, rumo ao topo, ele parou, olhou para mim e falou: Areta, não dá mais para eu seguir em frente, a gente vai ter que voltar.
tá muito frio, eu tenho risco de congelar. Quando ele falou isso, passou um flashback na minha cabeça no sentido, acabou pra mim, como é que eu vou subir sem o guia? Aí eu tentei negociar com o Passangue, falei, Passangue, me deixa subir sozinha. Eu me sentia realmente com a experiência para seguir em frente sozinha. Eu Coragem. entendia que eu não ia me perder. Eu entendia que eu não ia me perder porque o Everest, pessoal, tem cordas fixas praticamente em todos os acampamentos altos. A corda fixa significa desconectar a nossa cadeirinha e funciona como se fosse um corrimão. Então, do ponto de vista de caminho, eu não ia me perder. Eu estava consciente disso. Mas o Passangue não permitiu eu ir sozinha porque ele tinha responsabilidade sobre mim. Imagina acontecer algum acidente, como é que ele ia responder isso? Sim, claro. Então ele não deixou. No instante seguinte eu me arrependi, porque eu realmente, naquele momento, eu estava muito focada com o meu objetivo, estava nem aí pro Passangue naquele instante, e eu me arrependi. Eu falei, caraca, olha que besteira que eu falei. Entendendo que eu ia descer, chamei o Passangue e falei, Passangue, me desculpe pelo que eu falei. Eu tô muito forte, eu quero muito subir, queria muito estar lá em cima no topo do Everest. Mas se você tiver que congelar um dedo, um pé, uma mão, ficar doente, correr risco de vida, não me interessa mais subir. Vamos descer agora. Desculpa pelo que eu falei a você. Naquele instante, já chorando bastante, já tinha levantado a minha viseira, já tinha baixado a minha máscara de oxigênio. Eu estava realmente incomodada pelo que eu tinha falado ao Passangue. E aí o Passangue olhou para mim, secou as minhas lágrimas. Não é comum nepalês tocar em alguém, tocar numa mulher. Eles têm uma cultura bastante patriarcal e algumas pessoas até leem como uma leitura machista, mas justamente ele não teria esse contato com físico, mas ele realmente se sentiu ali sensibilizado, secou as minhas lágrimas, voltou o meu óculos, voltou a minha máscara, olhou para mim alguns instantes, virou na direção do topo e disse, e como quem disse, vamos subir, estamos juntos, vamos em frente. Ele Incrível. desistiu ele desistiu de voltar e a gente realmente chegou ao topo do Everest 8 horas depois dessa conversa, porque o Passangue escolheu seguir em frente. Ele congelou um dedo da mão, eu também congelei o dedo anelar, mas não foi um congelamento de altíssimo nível, tanto que a gente conseguiu recuperar. É comum em determinados pontos de congelamento até necrosar, né, aquela parte congelada, mas a gente conseguiu recuperar alguns depois que voltamos à cidade. Então eu sou muito grata ao Passangue porque ele decidiu seguir em frente numa, numa, numa situação bastante adversa para ele. Então ele fez a diferença aí na minha realização. Eu sou muito grata.